Tráfico de pessoas e exploração sexual, infelizmente, ainda são temas muito atuais. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje o nosso passeio será pela Índia. Quem vai nos guiar nesta aventura é a escritora Amita Trazi e seu primeiro romance, Todas as Cores do Céu. Esse romance, ele traz algumas questões à tona que infelizmente ainda são bastante atuais. Mas antes de falar sobre ele, eu gostaria de compartilhar duas informações com vocês. A primeira é que a Índia sempre se valeu do sistema de castas, ou seja, havia uma pirâmide de organização social. Esse sistema de castas foi abolido em 1950, mas ainda é um sistema que funciona como parte da cultura, mesmo que não se diga claramente. A relação entre as pessoas ainda se estabelece com base nesse sistema de castas. A segunda informação é que havia uma prática na Índia que foi abolida em 1988, mas ainda acontece, de que as meninas de castas inferiores deveriam ser oferecidas a uma deusa hindu e, sendo assim, tornariam-se mulheres do templo. Como mulheres do templo, elas não poderiam se casar e ficariam à disposição dos homens para serviços sexuais. Essas mulheres, tendo filhos, acabariam passando isso de geração após geração. Elas eram desprezadas pela sociedade, mas é uma prática que infelizmente ainda existe. E o mais delicado disso tudo é que essa consagração, ela acontece quando as meninas ainda são crianças, por volta de 9, 10 anos, e logo após a consagração, elas já são vendidas para um homem, normalmente homens bem mais velhos, que pagam valores muito altos para serem os primeiros a ter relação sexual com essas crianças. Apesar de todo esse desconforto que isso causa, também é uma questão cultural e ainda é vigente. Por que isso é importante? Porque na história do livro Todas as Cores do Céu, nós conhecemos duas personagens predominantemente, são as personagens principais. A Mukta, que é uma menina pobre, que teve a sua vida toda devastada por práticas associadas não apenas a essa consagração ao templo, mas também por perdas que ela teve ao longo da vida. E conhecemos também a Tara, que é uma menina de outra classe social, que mora numa casa bastante confortável com os pais, e ela é filha única. Bem, ao longo da história, a Mukta, ela acaba sendo levada para morar com a família da Tara, deixando para trás uma vida de muita dor e muito sofrimento. E ela passa alguns anos vivendo com essa família. Ela se apega à Tara de uma tal forma que em alguns momentos nos deixa até a impressão de que esta relação pode servir de acalento para as dores que a menina carrega. Mas com o passar dos anos, ela acaba sendo levada embora, sendo sequestrada. A Tara não sabe mais dela, se muda para os Estados Unidos e muitos anos depois ela volta para procurar a Mukta, porque de alguma forma ela acredita que pode ter sido responsável pelo sequestro da menina que crescia com ela
numa relação bastante próxima. Apesar da Mukta ser uma menina que ajudava em casa, ajudava nos serviços domésticos, não tinha direito de ir para a escola, de estudar e de aprender, elas acabaram se aproximando, ficando bastante próximas nos anos em que moraram juntas. É uma história muito delicada, que toca em questões realmente que nos deixam indignados, como o tráfico de pessoas, como a exploração sexual, como a violência física, psicológica, abusos de várias formas na vida dessas pessoas, pessoas que são roubadas de sua liberdade, de sua identidade, o seu direito de ir e vir não existe, o seu direito de repouso não existe, o seu direito a uma assistência médica é desprezado, as relações que elas estabelecem, os vínculos que elas estabelecem nesses lugares de sofrimento também não são duradouros, porque elas podem a qualquer momento serem levadas para outro lugar, ou uma das amigas pode ir embora, ou pode morrer vítima de alguma doença. Então, é um livro que nos mostra um pouco dessa realidade e nos deixa profundamente inquietados de saber que existe isso. Nós ouvimos falar, às vezes vemos nos noticiários, mas ler uma história é como se você conhecesse quem está sendo retratado ali e se torna algo bastante próximo, até um tanto pessoal. Apesar de ser uma leitura um tanto dolorosa, ela é muito esclarecedora, é muito sensível e traz reflexões sobre o que estamos fazendo para mudar essa realidade. Porque ficarmos indignados é uma questão. Outra questão é nos movimentarmos, é estarmos atentos minimamente às coisas que acontecem à nossa volta. E não precisa ir muito longe, nem sempre se trata de um tráfico de pessoas ou de uma exploração sexual. Pode ser uma exploração no trabalho, um abuso no trabalho, que nós podemos fazer alguma coisa para melhorar, nós podemos fazer alguma coisa para mudar. A autora mantém um site que eu vou deixar aqui para vocês, onde ela fala um pouco sobre essa questão muito importante e ela deixa o link para alguns sites de organizações que trabalham para combater o tráfico humano, a exploração sexual que acontece predominantemente com mulheres e meninas. Nesse site também é possível encontrar, eu vou deixar os atalhos todos aqui para vocês, para facilitar um pouquinho, é possível encontrar algumas orientações sobre como podemos identificar maus tratos, trabalho em condições precárias, trabalho escravo, que de repente está acontecendo do nosso lado e por falta de conhecimento não temos condições de identificar e até de ajudar as pessoas. É um site que vale muito a pena conhecer. Este livro, eu vou também deixar o link aqui, é uma leitura que vale muito a pena, é muito esclarecedora, apesar de ser um tanto dolorosa em alguns momentos. Mais uma vez, nós vemos como a literatura pode alcançar a vida das pessoas e como um esclarecimento vindo através da literatura pode mudar vidas. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o Passeio Literário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de convidar os seus amigos para embarcar conosco nesta aventura. Eu volto em breve com mais literatura para vocês. Até lá!